Você precisa de ovos, por coincidência nenhuma loja tem. Quando encontra mesmo a preço elevado, compra mais do que precisa por medo de ficar sem. Um déjà vu das compras de dezembro dos cabo-verdianos. Assambarcamento em épocas festivas. É informação jurídica. Com a escassez de ovos no mercado e reclamações por parte dos consumidores devido ao comportamento dos estabelecimentos comerciais em relação à venda de ovos, a ADECO contactou via e-mail a SOCIAV para que esclarecesse se a produção e fornecimento de ovos no mercado de Cabo Verde continuam ao normal ou sofreram uma diminuição e, caso tenham diminuído, qual foi o motivo? E se houve algum incremento nos custos de produção que podem levar ao aumento dos custos de venda ao consumidor final? Ao que a SOCIAV respondeu prontamente que, dado a situação corrente que enfrentamos e as fronteiras que estavam fechadas, impediram importar ovos férteis por via aérea. Nesse sentido, tiveram que recorrer à via marítima, não fiável para o transporte de ovos férteis, que provocou o atraso no programa de produção. Contudo, após o nascimento, as frangas demoram em média 17 semanas até começar a sua postura, previsto para segunda-feira, 14 de dezembro, regularizando assim a produção. SOCIAV referiu também a compra irresponsável e o estoque de ovos em casa de consumidores que provoca ruptura e histeria no mercado e que os revendedores aproveitam a situação para aumentar o preço do ovo para quase o dobro. SOCIAV garante que a baixa na média de produção diária não é motivo de desespero, visto que a produção atual com a Agropec ronda as 45 mil unidades. Boa noite, Éder. Acabamos de ver a explicação da situação atual da produção de ovos em Cabo Verde pela SOCIAV, que confirma que atualmente são produzidos diariamente entre a SOCIAV e a Agropec 45 mil unidades de ovos em Cabo Verde. Mas repete-se uma situação que é quase habitual todos os anos nas épocas festivas em Cabo Verde. Se não é ovo, é farinha ou é açúcar. O que é o assambarcamento? Nós temos dois tipos de assambarcamento e nesse momento específico vou falar de um, que é o assambarcamento praticado pelos estabelecimentos comerciais, pelos fornecedores de produtos, ou seja, por aqueles que vendem os produtos, nesse caso de os bens essenciais, como o ovo, a farinha, o pão, por exemplo. E o assambarcamento é uma situação em que, num período de escassez, o que é que o estabelecimento comercial, o fornecedor de produto faz? Ele esconde, não é? Ele evita vender esses bens e com esse tipo de ação prejudica o consumidor, fazendo com que o preço seja maior. E dentro desse tipo de assambarcamento, aqui hoje nós vamos focar em dois principais, que é esconder os existenciais, ou seja, eu tenho ovos, eu vou só exemplificamente falar, tenho ovos, mas eu escondo os ovos, não é? Ou então eu tenho leite e escondo o leite, ou pão, ou a farinha, para que o preço se aumente. Não é? É uma prática que nos períodos de escassez se observa muito. Referiu que existem dois tipos de assambarcamento. Esse seria assambarcamento por parte do vendedor. Há outra situação, porque quando não existe o produto, o desespero, na qualidade de cliente, de consumidor, o desespero leva a comprar e acumular. Isso seria assambarcamento de parte do consumidor. Sim, sim. E isso é o que é que a lei cabo-verdiana, a lei relativamente à infração da economia, expõe como prevê o assambarcamento de adquirente. Não é? Que também é assambarcamento, porque o que é que muitas vezes o consumidor faz é que nesse período de notória escassez vai para a loja, encontra uma loja que realmente está a comercializar esse bem essencial, vai e compra em grande quantidade. Realmente não faz parte de um consumo médio de um consumidor, quer ser de uma família de 4 pessoas, não é? E então isso também poderá constituir um crime contra a economia, uma infração contra a economia. Em ambos os casos, tanto o assambarcamento por parte do vendedor como também do adquirente, nesse caso consumidores, que tipo de punições existem? Então, relativamente ao assambarcamento do estabelecimento comercial, existe até uma pena de prisão, ou seja, pode ser preso, que vai de 6 meses até 3 anos, consoante a avaliação do caso e da situação concreta.
Mas também pode ter multa, não é? Que vai de 80 dias a 200 dias de multa. Isso no caso desse embarcamento, ou seja, que a prática seja desenvolvida por um estabelecimento comercial ou por um fornecedor de produtos. Já no caso específico de assambarcamento adquirido, ou seja, praticado pelo consumidor, nós temos também uma pena de prisão, que vai até 1 ano de prisão, mas também temos uma pena de multa que vai de 60 a 20 dias. Mas convém observar que existe uma forma que não constitui assambarcamento, mas que é para evitar o assambarcamento de adquirente. O próprio, já vimos que a recusa de venda constitui assambarcamento, mas se o estabelecimento comercial recusar vender porque o consumidor quer comprar em demasia, isso já não constitui o assambarcamento do estabelecimento comercial, mas sim uma forma de prevenir o assambarcamento de adquirente. No caso de um consumidor presenciar ou ser vítima de uma situação de assambarcamento por parte do vendedor, o que pode fazer? Como deve proceder? Já em Cabo Verde, nós temos uma entidade, uma autoridade de inspeção que é competente para agir na área de crimes, de infrações à economia, que é a Inspeção de Atividades Económicas, a IGAI. Não é? E deve-se denunciar na IGAI. Só que, por vezes, a denúncia feita diretamente pelo consumidor pode não ter os elementos necessários e a denúncia fica um pouco vazia. Então, o que é que muitas vezes a ADECO recomenda é que o consumidor, observando esses casos, dirija-se à ADECO com o nome do estabelecimento comercial, com uma eventual fatura, se tiver, com os dados, faça a sua queixa na ADECO, que a ADECO prepara minuciosamente e fazendo uma leitura do caso de uma forma minuciosa, de uma forma técnica, aplicando a legislação disponível, e então a ADECO colabora junto com a IGAI, acompanhando o processo de denúncia até que se responsabilize o estabelecimento comercial, ou então, se observar que realmente os pressupostos necessários não estão presentes, também não se desresponsabiliza. Muito obrigada, Éder. E essa foi a informação jurídica de hoje. Consumidor lá em casa, seja consciente dos seus direitos.